orientador na graduação chamado José Carlos Vaz. Para mim, é um dos caras mais gente boa, assim, gente fina, tranquilo do mundo. Acho que é assim, um grande amigo que eu tive para a vida e ainda tenho, né? E o Vaz, ele é um professor que ele é daquele tipo assim, ele te puxa para uma oportunidade, dá um negócio para você e fala, vai pro mundo, se vira, faz acontecer, entendeu? E o Vaz, junto com uma grande amiga minha, que na época eu não conhecia, chamada Pamela Quevedo, estudante da USP também, a Pamela chegou pro Vaz, eles bolaram lá um projeto chamado Agenda Governamental em Pauta. O que é esse negócio? Basicamente, a ideia deles era criar um projeto de pesquisa barra extensão universitária, olha que coisa bacana, para poder mobilizar temas que estão em discussão nacional para a formulação dos jovens ali que estão se formando na universidade. Então, a gente fez uma dinâmica de cada semestre, eu fui bolsista na pesquisa por 2 anos, portanto, a gente fez 4 projetos. Cada semestre, a gente escolhia um tema, a gente juntava os estudantes e produzia pesquisa sobre aquilo para influenciar o tema. Olha a loucura. Nesses 4 semestres, 2 anos, a gente teve mais de 180 produções derivadas de grupos. Por assim, era eu e a Pamela coordenando e a gente chamava voluntários também para o projeto, né? E nisso foram mais de 60 voluntários dentre os 4 projetos. O primeiro, a gente chamou de Fundeb em Foco, que a gente fez todo um levantamento das destinações orçamentárias do Fundeb. E a gente apresentou um relatório para a Câmara dos Deputados para ajudar na discussão. Não é meu tema de pesquisa, mas era o tema que a gente estava olhando e se propondo a pesquisar, aprender a fazer pesquisa, fazendo pesquisa. E foi um relatório que senadores, inclusive, utilizaram na discussão da reformulação do Fundeb e da votação. O segundo e o terceiro foram meio que juntos, foi no contexto da pandemia. E esses daqui foram muito importantes, até na nossa avaliação. A gente elaborou um material chamado Estratégias para o Combate à Pandemia, destinado para gestores públicos municipais. A gente fez em parceria com a Associação Paulista de Municípios e com o Fórum Internacional dos Municípios BRICS. Ou seja, a gente foi atrás de gente grande para dar visibilidade, acesso e tudo mais. E a gente elaborou um material que foi feito em parceria com 51 municípios do estado de São Paulo. A gente entrou em contato com uma série de municípios, viu o que eles estavam fazendo, juntou as experiências, fez as pontes, e a gente conseguiu mapear e elaborar esse material que foi à disposição dessas prefeituras todas, não só do estado, mas do Brasil. O terceiro projeto também foi na pandemia, chamado Ciência Popular. Esse daqui já dava ali um pouco da linha do que eu pesquiso hoje. Porque veio de uma angústia de tanta desinformação e de fake news que estava circulando. A gente falou, não é possível que estão desvalorizando tanto as universidades. Corte de orçamento, desmoralização. A gente tinha ministro da educação falando que tinha plantação de maconha. Exatamente, dentro das universidades. Coisas absurdas, né? E muitas pessoas desacreditando da ciência. No meio de uma pandemia, que você tem que tomar vacina, que você tem que usar o medicamento que é recomendado pela ciência. Máscara. Exatamente. E a gente falou, a gente precisa fazer alguma contribuição, por menor que seja. E a gente decidiu fazer um mapeamento de todas as ações que as universidades estavam fazendo no Brasil no combate à pandemia. E a gente mapeou 3.075 ações realizadas pelas universidades, virou uma planilha pública que a gente disponibilizou. Nome da ação, responsável, onde está sendo feito, como você pode participar. E tinham ações que iam desde elaborar gabinetes anticrise para prestarem serviço voluntário para prefeituras, elaboração de álcool em gel, então você tinha universidades da área de química que estavam produzindo, você tinha de tudo. E a gente mapeou isso para poder, inclusive, criar pontes, criar conexões. A gente teve feedbacks, inclusive, muito interessantes das universidades falando, encontrei aquele pesquisador porque eu vi ele mapeado e tudo mais. Então foi um exercício ali de ponte, né? E um último projeto que a gente fez, que foi também nessa pegada de temas nacionais e tal, que também tinha um pouco dessa questão da desinformação. A gente tem uma discussão na política pública, Tadeu, inclusive para quem está assistindo, é uma reflexão muito interessante, olha só. Tem coisa na sociedade que às vezes a gente não dá muita atenção. A gente até pode individualmente dar atenção, mas às vezes a sociedade não consegue, enquanto Estado, enquanto sociedade, observar. Se a gente não olha para essas coisas, não tem dados produzidos. Se não tem dados produzidos, a gente não sabe que aquilo é um problema. E uma das pautas é a pauta LGBTQIA+. Então a gente tem uma série de lacunas informacionais, que foi o que a gente chamou, na pauta de uma série de questões, desde a saúde da população lésbica, por exemplo, até violência no ambiente escolar de jovens LGBT que sofrem uma série de violências, abuso sexual, uma série de questões que surgem.
E a gente fez um esforço de mapear várias lacunas, a gente identificou 44 lacunas de políticas públicas federais, e aí a gente fez o seguinte, o problema é esse, não tem resolução federal, um estado tal já faz isso, ou a cidade tal já faz isso. Então, para cada uma das lacunas, a gente apontou que já tinha uma Tinha uma solução, coisa acontecendo. e o raciocínio final foi esse, assim, para concluir, né? A gente identificou que era falta de vontade política em muitas das questões. Você não tem a política porque não tem dado, e argumento, mas não tem dados, isso aqui não é um problema, né? E aí você não tem dados, você não tem a política. Então vira esse loop eterno que precisa ter a vontade política de alguém para fazer Só vai coisa. ter dados se o gestor público buscar Exatamente. ou pesquisar os dados, Exatamente. ou contratar uma empresa ou um grupo de pesquisadores para levantar os dados. Exatamente. Os dados não vão Cair do céu mostrando que, por apareceu exemplo, a aqui. violência Nossa, e tal. Né? tem isso. Exatamente. Não vai, né? Exatamente. Então foi um pouco disso, assim. E aí, até já tomando a liberdade de vender Claro. meu peixe aqui da minha agenda de Claro. pesquisa, eu fui percebendo que tinha uma coisa em comum nesses projetos. Eu percebi que em todos eles eu estava olhando ali a disputa de narrativa, o primeiro do Fundeb, como estava sendo o debate, o segundo e o terceiro da pandemia tinha a ver com a falta de informação, de acesso, mas também a desinformação das fake news. E o quarto, a gente está falando de um problema que às vezes parte por estereótipo, por discurso de ódio, por você não querer olhar uma questão, né, enquanto uma Sim. questão. E aí que eu falei, cara, eu tô vendo disputa de narrativa, eu tô vendo desinformação, eu tô vendo fake news. E aí eu cravei uma agenda de pesquisa desde o finzinho da graduação até o mestrado agora, olhando essa questão da desinformação.